Josué é o símbolo de que as promessas de Deus não são apenas palavras ditas, mas destinos preparados para aqueles que têm coragem de crer. A história dele começa não na conquista, mas na espera. Ele foi o servo fiel de Moisés, aquele que caminhou no anonimato, que ouviu, aprendeu e esperou. O novo de Deus não começa com barulho, começa com preparo. Josué aprendeu a obedecer antes de liderar. Quando todos olhavam para Moisés, Deus olhava para Josué. E quando o tempo chegou, a voz do céu se fez ouvir. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué 1:2. A promessa não terminou com Moisés, apenas mudou de mãos. Deus nunca interrompe o que começou, apenas levanta novos corações dispostos a continuar. Curta este vídeo se você crê que o que Deus começou na sua vida ainda será completado. Josué recebeu uma missão impossível: conduzir um povo inteiro através do Rio Jordão e conquistar uma terra habitada por gigantes e cidades fortificadas. Mas a primeira instrução de Deus não foi militar, foi espiritual. Ele disse: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1:5. Essa é a base da conquista. Não é sobre força, é sobre presença. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, agora abriria o Jordão para Josué. A promessa era a mesma, mas a forma seria nova. E é isso que Deus faz quando quer te levar para um novo tempo. Ele não repete métodos, ele renova caminhos. Inscreva-se no canal se você quer aprender a confiar na presença de Deus mais do que nas suas próprias estratégias. Josué entendeu que o segredo da vitória não estava no exército, mas na obediência. Deus lhe ordenou: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Josué 1:7. O sucesso de Josué não viria do talento, mas da fidelidade. E essa é a verdade para todos que desejam conquistar sua terra prometida ainda este ano. A obediência é a chave que abre as portas do impossível. Cada passo de fé que você dá em obediência aproxima você do cumprimento das promessas. Curta este vídeo se você está decidido a obedecer a Deus, mesmo quando não entende o caminho. O primeiro desafio de Josué foi atravessar o Jordão, e Deus mostrou que o mesmo poder do passado ainda estava presente. Quando os sacerdotes colocaram os pés na água, o rio se abriu. O impossível aconteceu diante dos olhos do povo. Josué 3:16 diz: as águas que vinham de cima pararam e levantaram-se num montão. Isso mostra que Deus não precisa repetir o milagre para provar que é o mesmo. Ele só precisa de alguém disposto a crer novamente. Se o mar se abriu para Moisés, o rio se abriu para Josué. A promessa é contínua, mas o milagre é progressivo. O que Deus começou na geração anterior, Ele termina na tua. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que a fidelidade de Deus é eterna. Quando o povo atravessou o Jordão, Josué mandou erguer 12 pedras como memorial. Ele sabia que toda promessa cumprida precisa ser lembrada, porque a memória é o combustível da fé. O povo olharia para aquelas pedras e lembraria que o Deus que abriu o rio é o mesmo que derrubaria muralhas. Josué entendeu que o novo de Deus precisa ser registrado, porque a fé do futuro é alimentada pelos testemunhos do passado. Se você quer conquistar sua terra prometida, comece lembrando de tudo o que Deus já fez. A gratidão abre portas que o desânimo fecha. Inscreva-se no canal se você quer aprender a manter viva a memória dos milagres de Deus em sua vida. O próximo desafio era Jericó, uma cidade fortificada, impenetrável, símbolo de tudo o que parece impossível. Mas Deus não deu a Josué uma estratégia de guerra, e sim de fé. Ele disse: rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, dando uma volta ao redor da cidade. Assim farás por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca. E ao 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes.
Josué 6:3-4. Aos olhos humanos, era loucura. Mas a fé obedece mesmo quando parece absurdo, e foi exatamente a obediência que fez as muralhas caírem. Josué 6:20 diz: Sucedeu, pois, que, tocando os sacerdotes as buzinas, o povo gritou com grande brado, e o muro caiu. A vitória veio não do esforço, mas da confiança. Curta este vídeo se você crê que Deus ainda derruba muralhas quando a fé é colocada em ação. Josué aprendeu que conquistar a terra prometida não era apenas vencer batalhas externas, mas internas. O medo, a dúvida e o desânimo eram inimigos tão grandes quanto os exércitos. Por isso, Deus repetiu 3 vezes: ser forte e corajoso. Ele precisava entender que a coragem não é ausência de medo, é seguir mesmo tremendo. E talvez esse seja o seu momento de Josué, o instante em que Deus te chama para atravessar o impossível. A promessa já foi dada, mas a posse depende da fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de coragem para dar o próximo passo. Porque o Deus de Josué ainda diz hoje: levanta-te e passa o Jordão. A terra está diante de você. Quando Josué atravessou o Jordão, ele entendeu que o novo de Deus exige santificação. Antes de entrar na terra prometida, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Essa é a primeira chave da conquista, a purificação do coração. Deus não entrega promessas a corações divididos. A santidade é a preparação espiritual para receber o sobrenatural. Josué sabia que a vitória não viria pela espada, mas pela pureza de quem anda com Deus. O mesmo vale para você. Antes de conquistar fora, é preciso vencer dentro. A santificação é o ato de alinhar o seu coração ao propósito do céu. Curta este vídeo se você quer viver um novo tempo em santidade e ver as maravilhas de Deus acontecerem em sua vida. Quando Deus promete algo, Ele também instrui como alcançar. E foi isso que Josué entendeu. Ele começou a perceber que cada batalha seria vencida primeiro no secreto e depois no campo. Ele não se movia sem ouvir o Senhor. Em Josué 5:13-15, um homem com uma espada desembainhada aparece diante dele. Era o príncipe do exército do Senhor. Josué se prostrou e perguntou: que diz o meu Senhor ao seu servo? Essa pergunta resume o coração de quem conquista. Antes de agir, Josué perguntava. Antes de lutar, ele se ajoelhava. E essa é a postura que abre portas espirituais. O segredo para alcançar sua terra prometida ainda este ano é deixar Deus liderar as suas decisões. Inscreva-se no canal se você quer aprender a ouvir a voz de Deus antes de cada passo importante da sua jornada. Quando Jericó caiu, Josué percebeu que o maior inimigo não estava fora, mas dentro. A obediência do povo foi testada logo depois, quando Acã desobedeceu e guardou parte do despojo. A derrota em Ai foi consequência da desobediência de um coração. Josué caiu com o rosto em terra e perguntou a Deus o motivo, e o Senhor revelou: Israel pecou. Josué 7:11. Isso nos mostra que não há vitória sem integridade. A terra prometida não é apenas um lugar de bênção, é um lugar de responsabilidade. Para permanecer no novo, é preciso manter o coração puro. Curta este vídeo se você entende que caráter é a base da conquista verdadeira. Josué também descobriu que o novo de Deus é feito de alianças. Em cada tribo, em cada família, havia uma promessa coletiva. Deus não queria apenas abençoar indivíduos, mas um povo inteiro. A vitória de um era a vitória de todos. Josué 8:35 relata que ele leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro. Ele lembrava constantemente ao povo que o sucesso estava em permanecer dentro da aliança. É por isso que, ao conquistar uma nova fase, é essencial lembrar quem te chamou e para quê. As promessas de Deus não são conquistas isoladas, são pactos de continuidade. Inscreva-se no canal se você deseja permanecer na aliança e não apenas nas vitórias momentâneas. Josué também foi ensinado a discernir. Quando os gibeonitas o enganaram com uma falsa aliança, ele percebeu o preço de agir sem consultar o Senhor. Josué 9:14 diz: E os homens tomaram da provisão deles,
e não pediram conselho ao Senhor. Esse versículo é uma lição profunda. Até as aparentes oportunidades precisam ser apresentadas diante de Deus. O inimigo muitas vezes se disfarça de oportunidade, mas quem busca a presença nunca é enganado. A terra prometida não é para os apressados, é para os que sabem esperar a instrução divina. Curta este vídeo se você quer aprender a discernir a voz de Deus no meio das decisões. Depois dos erros, veio a restauração. Deus não rejeitou Josué, apenas o redirecionou. O novo de Deus é assim. Ele corrige, mas não cancela. Ele ensina, mas não desiste. O coração de Josué se manteve sensível, e por isso, Deus continuou a guiá-lo. Josué 10:8 traz uma das promessas mais poderosas. Não temas, porque os entreguei na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. Essa é a voz de Deus para quem persevera. Mesmo quando há falhas, a fidelidade de Deus é maior. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda acredita nele, mesmo depois dos erros. Porque o novo de Deus não se baseia na perfeição, mas na disposição de recomeçar. Josué também aprendeu que cada vitória exige esforço espiritual. Em uma das batalhas mais conhecidas, ele orou e o sol parou. Josué 10:13 diz: "E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos." Essa oração simboliza o poder da fé, que não se conforma com o impossível. Deus parou o tempo para cumprir uma promessa. Isso mostra que o novo de Deus não depende do relógio humano, mas da soberania divina. Se ele precisar, fará o tempo trabalhar a seu favor. Curta este vídeo se você crê que Deus ainda é capaz de fazer o impossível acontecer para te conduzir à promessa. Ao longo da jornada, Josué entendeu que cada conquista precisava glorificar o nome de Deus. Ele jamais se exaltou, mesmo sendo o líder de uma nação vitoriosa. Ele sabia que sem Deus nada poderia acontecer. Essa humildade manteve sua fé intacta até o fim. Josué 23:3 resume sua trajetória. O Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Ele nunca tomou para si a glória da vitória. O segredo para conquistar sua terra prometida é nunca esquecer quem te deu força para lutar. Compartilhe este vídeo se você quer viver um novo tempo sem perder a gratidão no coração. Porque o maior triunfo de Josué não foi a terra que ele conquistou, mas o Deus que permaneceu com ele em cada batalha. Josué aprendeu que a terra prometida não era apenas um lugar físico, mas um estado espiritual de confiança plena em Deus. Cada território conquistado representava uma área do coração rendida ao controle divino. O verdadeiro inimigo não eram os exércitos inimigos, mas a incredulidade. Por isso Deus dizia repetidamente: "Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Josué 1:9. A força que move o povo de Deus não vem da espada, mas da fé. A coragem de Josué não nasceu da autoconfiança, mas da presença. O homem que um dia serviu em silêncio, agora liderava com sabedoria. Ele entendeu que a liderança espiritual não é dominar pessoas, mas conduzir corações para o propósito de Deus. Curta este vídeo se você quer aprender a caminhar com coragem, mesmo quando o medo tenta te parar. Ao longo da jornada, Josué enfrentou batalhas que o moldaram para o propósito. Cada vitória reforçava uma verdade: Deus é fiel a quem permanece firme. Quando ele enfrentou os reis de Canaã, parecia impossível vencer tantas nações ao mesmo tempo. Mas Deus lhe disse: "Não temas por causa deles, porque amanhã, a esta mesma hora, os darei todos feridos diante de Israel." Josué 11:6. O impossível é o ambiente onde Deus manifesta a fidelidade. Josué não via apenas um campo de guerra, via um altar de vitória. A fé o fazia enxergar promessas onde outros viam gigantes. E é isso que o novo de Deus faz. Muda a forma como enxergamos as lutas. O que parece obstáculo, na verdade, é um convite para ver a glória de Deus de perto. Inscreva-se no canal se você quer aprender a ver as batalhas da vida como oportunidades para testemunhar milagres. Josué também entendeu que conquistar a promessa exige resistência. Havia dias de glória, mas também de cansaço.
O processo é longo, mas o Deus da promessa permanece. Josué 13:1 mostra Deus falando: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Isso revela que, mesmo quando pensamos ter feito muito, Deus ainda tem mais. O novo dele nunca termina. Sempre há algo a conquistar, um novo território a dominar, uma nova área da vida a ser transformada. O propósito de Deus não se limita a uma temporada. Ele se estende até o fim da caminhada. Curta este vídeo se você acredita que Deus ainda tem novas promessas para cumprir na sua vida. Cada vitória de Josué trazia uma lembrança. A fidelidade de Deus não falha, mas é preciso permanecer no centro da vontade. Quando o povo se dispersava ou relaxava, ele os reunia e dizia: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Josué 3:9. Ele sabia que o segredo da permanência estava na palavra. O mesmo princípio vale hoje. Quem se alimenta da palavra de Deus permanece firme em qualquer deserto. A fé não é construída em momentos de emoção, mas na constância da obediência. É por isso que Josué foi bem-sucedido em tudo o que fez, porque jamais se afastou da presença e da instrução de Deus. Inscreva-se no canal se você quer fortalecer sua fé e permanecer firme na caminhada com o Senhor. Josué também aprendeu a celebrar cada vitória sem se esquecer de onde veio. Depois de conquistar grandes territórios, ele levantava altares de adoração. Ele sabia que a terra prometida não era conquista pessoal, mas cumprimento coletivo. Deus havia jurado a Abraão, renovado em Moisés e agora confirmado nele. O novo de Deus é uma linha contínua. Ele cumpre o que prometeu às gerações. E isso nos ensina algo profundo. O que Deus te prometeu pode abençoar pessoas que ainda nem nasceram. Por isso é tão importante obedecer hoje. Curta este vídeo se você crê que a sua fé pode mudar não apenas o seu futuro, mas o de toda a sua família. Josué também experimentou a paz após as guerras. Quando a terra foi finalmente dividida entre as tribos, ele declarou: e o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. Josué 21:44. Essa é a recompensa da fidelidade, descanso. Deus não chama ninguém para lutar para sempre. Ele chama para conquistar e depois desfrutar. O descanso é o sinal de que o propósito foi cumprido. Mas mesmo em tempos de paz, Josué manteve o coração vigilante. Ele sabia que a maior batalha é permanecer fiel quando tudo vai bem. A verdadeira vitória é não se perder no conforto. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a descansar em Deus depois de uma longa caminhada. Josué viveu cada fase da promessa com intensidade, sempre lembrando que o centro da vitória não era ele, era o Senhor. E no final, quando já estava idoso, ele reuniu o povo e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa foi sua maior conquista, uma família fiel e uma geração guiada pelo exemplo. Ele conquistou reinos, mas sua maior vitória foi permanecer servo. O verdadeiro sucesso não é o que se conquista, é o que se preserva. Curta este vídeo se você quer declarar essa mesma fé sobre sua casa e sua história. Porque o Deus que conduziu Josué à terra prometida ainda está conduzindo você para o lugar que prometeu. Josué descobriu que a conquista não é apenas sobre vencer batalhas, mas sobre sustentar a presença de Deus em meio às vitórias. Após cada triunfo, ele não erguia monumentos para si, mas altares para o Senhor. Ele entendeu que o sucesso espiritual não é resultado da força humana, mas da constância na comunhão. A cada território conquistado, Josué fazia o povo se reunir e renovar a aliança com Deus, lembrando-lhes que a terra prometida não era uma herança comum, mas sagrada. Em Josué 22:5, ele instrui: tende, pois, cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e guardando os seus mandamentos, e a ele vos unindo, e servindo-o de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma. Essa é a essência de toda conquista, permanecer com o mesmo coração dependente de quando tudo começou. Curta este vídeo se você deseja manter seu coração humilde, mesmo quando Deus te exalta. Josué viveu para provar que a verdadeira vitória está em não se desviar.
Ele poderia ter se acomodado após tantas vitórias, mas permaneceu vigilante, porque sabia que o inimigo mais perigoso é o esquecimento. A terra prometida exigia disciplina. Prosperidade sem propósito é terreno fértil para a queda. E Josué, conhecendo o coração humano, alertava o povo: se vos desviardes e vos ajuntardes com o remanescente destas nações que ainda restam entre vós, e fizerdes matrimônio com elas, e entrardes a elas, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações. Josué 23, 12, 13. Ele sabia que o inimigo que sobra após a vitória pode ser o mais sutil. O novo de Deus não é apenas para ser conquistado, é para ser preservado. Inscreva-se no canal se você quer aprender a proteger o que Deus colocou em suas mãos. Cada batalha de Josué o ensinou a depender mais e mais da voz de Deus. Ele aprendeu que as estratégias humanas falham, mas as divinas são perfeitas. Quando Deus dizia, espera, ele esperava. Quando dizia, vai, ele avançava. Essa sensibilidade espiritual era o que diferenciava Josué dos demais. Ele não confiava em números, confiava em direção. O segredo da conquista está na obediência ao tempo certo. Há momentos em que Deus manda avançar, e há outros em que Ele te ensina a permanecer parado, confiando. Foi assim na travessia do Jordão, foi assim nas muralhas de Jericó, e é assim ainda hoje. O mesmo Deus que guia a vitória, guia também a espera. Curta este vídeo se você entende que o tempo de Deus é o caminho da promessa. Josué também ensinou que as conquistas espirituais exigem unidade. Ele jamais lutava sozinho. O povo marchava junto, os sacerdotes iam à frente, e a arca, símbolo da presença divina, era o centro. Deus nunca planejou que alguém conquistasse isolado. A promessa é coletiva, e a vitória é compartilhada. Josué 3:3 diz: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e os sacerdotes levitas levando-a, partireis do vosso lugar e a seguireis. Isso mostra que onde a presença vai, a vitória segue. O segredo da conquista é caminhar com aqueles que também carregam a presença. Inscreva-se no canal se você quer permanecer cercado de pessoas que fortalecem sua fé e caminham com propósito. Josué também nos ensina que o novo de Deus exige coragem para começar e fidelidade para terminar. Muitos começam cheios de fogo, mas se apagam no meio da jornada. Josué não apenas iniciou bem, ele terminou melhor. Mesmo velho, sua fé era jovem. Ele viu gerações nascerem, povos se levantarem e muralhas caírem, mas sua convicção nunca envelheceu. Josué 23:14 diz: eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós, o Senhor vosso Deus. A fidelidade de Deus era o testemunho final da sua vida. Ele provou que vale a pena confiar até o fim. Curta este vídeo se você quer terminar sua caminhada com o mesmo fogo de fé com que começou. Josué também sabia que a conquista não termina com quem a vive, mas continua em quem aprende. Por isso, ele levantou líderes, fortaleceu famílias e ensinou os filhos de Israel a não esquecer o Senhor. O novo de Deus é geracional. Ele quer que o que começou em você abençoe quem virá depois. Josué sabia que não bastava conquistar cidades, era preciso formar corações. Ele deixou um legado espiritual que transformou o destino de uma nação inteira. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que a maior herança não é o que se conquista com as mãos, mas o que se transmite com o exemplo. Porque a terra prometida não é o fim da jornada, é o começo de uma história que Deus ainda está escrevendo, através de quem permanece fiel. Josué entendeu que o novo de Deus é construído sobre fé e lembrança. Ele não podia permitir que a geração seguinte esquecesse o que o Senhor havia feito. Por isso, cada milagre se tornava um marco, cada vitória, uma lição. Ele sabia que o esquecimento é o inimigo da fé. Quando as lembranças de Deus se apagam, o medo cresce. Por isso, em Josué 4, 6, 7, ele ordenou que 12 pedras fossem colocadas no meio do Jordão como sinal.
Quando vossos filhos perguntarem no futuro, que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Essas pedras eram mais que um memorial, eram uma mensagem para o futuro. Lembrem-se, Deus é fiel. E talvez hoje o Senhor esteja te chamando a levantar tuas próprias pedras de lembrança, registrar o que Ele já fez para que a esperança nunca se apague. Curta este vídeo se você entende que lembrar é um ato de fé. Josué também aprendeu que nem toda conquista é rápida. A terra prometida não foi vencida em um dia, mas passo a passo. O novo de Deus exige paciência, perseverança e visão. Ele não quer apenas te entregar algo. Ele quer te preparar para manter o que entrega. Em Josué 11:18 está escrito: muito tempo Josué guerreou contra todos esses reis. A promessa era certa, mas o processo era contínuo. Essa é a diferença entre quem sonha e quem conquista. O sonhador desanima no tempo, o conquistador confia no tempo de Deus. E talvez o seu muito tempo seja agora, o período onde Deus está te moldando para sustentar o que virá. Inscreva-se no canal se você quer aprender a esperar com fé o tempo perfeito de Deus. Com o passar dos anos, Josué viu o povo descansar, mas sabia que o descanso era apenas o resultado da obediência. O verdadeiro repouso não é ausência de luta, é certeza de propósito. Quando o coração está alinhado com Deus, até o deserto se torna caminho. Josué experimentou essa paz. Depois de tantas batalhas, ele pôde dizer: e o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. Josué 21:44. Essa paz é o maior sinal de que você está na vontade de Deus. Não é um sentimento passageiro, é uma certeza profunda de que o Senhor pelejou por você. Curta este vídeo se você deseja esse tipo de descanso que vem da confiança total em Deus. Josué também aprendeu que o novo exige vigilância. Mesmo depois das vitórias, ele não se distraiu. Sabia que o inimigo sempre tentaria reconquistar o que havia sido tomado. Por isso, ele permanecia atento à voz de Deus. Quando algo surgia, ele não reagia, ele orava. O novo de Deus é mantido pela vigilância espiritual. É estar pronto para discernir o que vem do céu e o que vem para distrair. Josué não permitiu que o orgulho entrasse. Ele sabia que o sucesso sem humildade é o início da queda. Em cada momento ele lembrava: não foi minha espada que conquistou, foi o Senhor que lutou por mim. Essa consciência o manteve inabalável. Inscreva-se no canal se você quer aprender a proteger sua promessa com sabedoria e humildade. Josué também ensinou que a terra prometida exige fé ativa. Não basta acreditar, é preciso agir. Deus prometeu a terra, mas foi o povo quem precisou pisar nela. Josué 18:3 traz uma pergunta que ecoa até hoje. Até quando sereis negligentes em possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Ele estava dizendo: Deus já te deu, mas é preciso se mover. O novo de Deus não chega a quem espera de braços cruzados. Chega a quem se levanta em obediência. A fé verdadeira anda. Ela não espera o caminho abrir. Ela pisa acreditando que abrirá. Curta este vídeo se você está decidido a sair da inércia e caminhar em direção àquilo que Deus prometeu. Josué foi o exemplo da fé que transforma a promessa em realidade. Ele não apenas acreditou, ele se posicionou. Sua vida é um lembrete de que a promessa de Deus não falha, mas também não força. Ele respeita o ritmo do coração que crê. E quando alguém se levanta com coragem, o céu se move em resposta. As muralhas caíram, o rio se abriu e o sol parou. Tudo porque um homem decidiu crer. E o mesmo Deus ainda procura pessoas assim, que obedeçam, esperem e confiem. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se levantar e conquistar o que Deus já prometeu. Porque o novo de Deus está diante de você, esperando o passo da fé que transformará a promessa em posse. Josué sabia que a conquista não era apenas para a sua geração, mas para todos que viriam depois. Ele tinha consciência de que estava construindo um legado, e por isso não apenas lutava, mas ensinava. Cada vitória era também uma lição para os que o observavam.
Ele queria que o povo aprendesse a confiar em Deus sem depender de um líder humano, mas da presença que jamais os deixaria. Em Josué 23:8, ele declarou: Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Essa é a mensagem de todo conquistador espiritual. Não se apegue às pessoas, apegue-se à presença. É ela que sustenta o novo, guia as decisões e dá direção quando tudo muda. Curta este vídeo se você quer permanecer apegado a Deus mesmo quando as circunstâncias mudam ao redor. Josué também ensinou que o novo de Deus exige escolhas firmes. Quando o povo começou a se distrair com os deuses das terras conquistadas, ele reuniu todos e disse: Escolhei hoje a quem sirvais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa declaração foi o marco final da sua liderança e o resumo da sua fé. Ele não apenas conquistou territórios, conquistou o próprio coração. Escolher servir é o ato mais poderoso de toda a jornada espiritual, porque é o que sustenta o novo. O chamado de Deus te leva a um ponto de decisão: continuar misturado ou permanecer separado. E Josué escolheu a santidade. Inscreva-se no canal se você deseja renovar sua aliança com Deus e declarar junto com Ele: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O legado de Josué foi construído sobre obediência. Ele não buscou reconhecimento, apenas fidelidade. Quando olhamos para sua vida, percebemos que não há um único registro de rebeldia ou desobediência. Ele foi fiel a Moisés, fiel a Deus e fiel à missão. Isso nos mostra que a grandeza no reino de Deus não vem de feitos grandiosos, mas de constância no secreto. O novo de Deus não é conquistado em palácios, mas no campo da obediência diária. A terra prometida pertence aos que permanecem fiéis mesmo quando ninguém está olhando. Curta este vídeo se você quer ser encontrado fiel no oculto, porque é lá que Deus forma os verdadeiros conquistadores. Josué também viveu algo que poucos líderes experimentam: o descanso de ver o cumprimento de cada promessa. Ele não morreu esperando, ele morreu contemplando. Em Josué 21:45 está escrito: Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Essa frase resume toda a fidelidade de Deus e a confiança de Josué. Ele atravessou gerações vendo o impossível se tornar história. E essa mesma fidelidade está disponível hoje. O Deus de Josué continua sendo o Deus que cumpre o que promete, mesmo que o tempo pareça demorado. Inscreva-se no canal se você confia que nenhuma promessa que Deus fez a você será esquecida. Josué também nos ensina que o novo não termina com uma geração. Ele se renova em cada coração disposto a continuar a caminhada. Depois que Josué partiu, a presença de Deus permaneceu, e as palavras que ele falou ecoaram por séculos. Isso mostra que quando alguém vive o propósito, o legado continua mesmo após o fim. Deus procura pessoas que, como Josué, não apenas conquistem territórios, mas deixem marcas espirituais. O novo de Deus é um rio que continua fluindo mesmo depois que você sai de cena. Curta este vídeo se você quer ser parte dessa corrente de fé que continua mudando histórias. Por fim, Josué nos deixa uma última verdade. O novo de Deus é um convite para viver pela fé e não pelo passado. Ele nunca voltou ao Egito. Nunca se prendeu ao que foi, porque sabia que o futuro com Deus era sempre maior. A terra prometida não era o fim, era o começo de algo eterno. Assim também é a vida espiritual. Cada conquista abre o caminho para novas revelações da presença de Deus. Josué encerra sua jornada provando que todo o impossível pode ser vencido quando o coração permanece fiel. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que ainda há uma terra a ser conquistada. Porque o mesmo Deus que esteve com Josué também está contigo. E Ele está pronto para te conduzir à promessa que transformará a tua vida neste ano. Josué se tornou o exemplo vivo de que o propósito de Deus se cumpre completamente na vida de quem escolhe perseverar. Desde os dias em que caminhava ao lado de Moisés, até o momento em que atravessou o Jordão e entrou na terra prometida, ele nunca se desviou da presença. O segredo da sua força estava na comunhão constante. Ele entendia que cada vitória dependia da direção divina. Quando o mundo muda, Deus permanece o mesmo, e Josué aprendeu a depender dessa constância.
Josué 1:8 revela o fundamento de sua sabedoria. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Essa não é apenas uma instrução, é uma promessa. Prosperidade espiritual é resultado de uma mente mergulhada na palavra. Curta este vídeo se você quer aprender a colocar a voz de Deus acima de todas as outras. Josué também aprendeu a reconhecer a mão divina mesmo nos dias silenciosos. Houve momentos em que não houve mar se abrindo, nem muralhas caindo. Apenas o silêncio do deserto e o peso da responsabilidade. Mas foi nesses dias que ele mais cresceu. A fé não amadurece no barulho dos milagres, mas no silêncio da perseverança. É fácil crer quando o céu fala. O desafio é continuar quando o céu se cala. Mesmo assim, Josué nunca desistiu, porque sabia que a ausência de sinais não significa a ausência de Deus. Ele confiava no caráter do Senhor mais do que nas circunstâncias. E é essa confiança que faz alguém conquistar a promessa. Inscreva-se no canal se você quer aprender a caminhar firme, mesmo quando Deus está em silêncio. Ao final da jornada, Josué compreendeu que cada promessa cumprida foi resultado da fidelidade de um Deus que não muda. Quando o povo começou a se dispersar e se distrair, ele os reuniu e disse: Reconhecei, pois, hoje, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que o Senhor vosso Deus falou de vós. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Josué 23:14. Ele estava declarando: tudo que Deus falou aconteceu. Essa é a verdade que sustenta a fé de qualquer pessoa que crê. Deus não falha. Curta este vídeo se você já viu Deus cumprir promessas que pareciam impossíveis. Josué também entendeu que liderança espiritual é sobre servir. Ele nunca se colocou acima do povo. Ele se colocou à frente, mas como servo do mesmo Deus. Sua autoridade vinha da obediência. Ele não mandava por força, mas guiava por exemplo. Esse é o tipo de liderança que Deus honra, a que nasce da humildade. Josué não buscou o trono, buscou o altar. Ele era líder porque era submisso. Essa postura atraiu a presença de Deus de forma permanente. Inscreva-se no canal se você quer aprender a liderar com humildade e servir com coração puro. Josué também viu que a terra prometida não é o fim da jornada, é o início da mordomia espiritual. Uma vez conquistada, era preciso cuidar. O mesmo zelo que se tem para vencer, deve-se ter para preservar. Deus não entrega algo para ser negligenciado, mas para ser cultivado. A promessa é viva e exige manutenção diária. Josué ensinava o povo a permanecer em aliança, lembrando-lhes de que cada bênção vinha acompanhada de responsabilidade. Curta este vídeo se você deseja aprender a cuidar das promessas que Deus já te entregou. No fim de sua vida, Josué pôde olhar para trás e ver que cada passo foi dirigido pelo céu. Ele não se tornou grande por ser perfeito, mas por ser fiel. E é isso que Deus procura. Corações dispostos a obedecer, mesmo quando não compreendem o plano inteiro. Ele começou como servo e terminou como conquistador, porque nunca se desviou da presença. E o mesmo Deus que o levantou, também quer levantar pessoas que ainda hoje estão dispostas a crer. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que ainda há promessas por cumprir, e que a fidelidade é o caminho mais curto até a vitória. Porque o Deus que esteve com Josué continua o mesmo, e ele ainda conduz os fiéis à terra prometida. Josué encerrou sua jornada com a convicção de que cada passo valeu a pena, porque foi guiado pelo próprio Deus. Ele provou que a fé não é apenas crer que Deus pode, mas viver como se ele já tivesse feito. Desde os dias em que espiou a terra com Calebe e declarou: subamos animosamente e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Números 13:30. Josué demonstrava uma fé que enxergava o invisível. Essa fé não nasceu na facilidade, mas no fogo da espera. Ele viu uma geração inteira morrer no deserto, mas escolheu continuar crendo. A terra prometida não é para os impacientes, é para os persistentes. Josué foi o símbolo de que a fé não apenas conquista, ela sustenta.
Curta este vídeo se você acredita que Deus recompensa os que continuam firmes, mesmo quando o tempo parece longo demais. Quando Josué finalmente atravessou o Jordão, ele não levou consigo apenas um povo, levou uma promessa viva. Cada tribo, cada família, cada passo era o cumprimento daquilo que Deus havia dito a Moisés. E é assim que as promessas de Deus se cumprem. Elas passam por gerações, mas nunca perdem o prazo. A fidelidade de Deus não se desgasta com o tempo, ela amadurece. E quando chega o momento certo, ela floresce em plenitude. Josué 21:43 declara: Assim o Senhor deu a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Esse versículo é a prova de que Deus não esquece, apenas prepara. Inscreva-se no canal se você está esperando o tempo certo de Deus e quer aprender a confiar enquanto Ele trabalha. Josué também aprendeu que a fé precisa ser prática. Ele não apenas acreditava que Deus agiria, ele se movia conforme a instrução. Quando Deus mandou rodear Jericó, ele não duvidou. Quando mandou dividir o rio, ele não questionou. A fé dele tinha ação. É isso que diferencia quem observa promessas de quem as vive. A obediência. A fé verdadeira caminha, mesmo sem ver o chão. Josué sabia que o som do milagre só vem depois do passo da obediência. Curta este vídeo se você está disposto a agir de acordo com o que Deus te ordena, mesmo que ainda não entenda como Ele vai fazer. O que fez Josué vitorioso não foram os exércitos, mas o coração guiado pela presença. Quando o anjo do Senhor apareceu a ele com a espada desembainhada, ele perguntou: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E o anjo respondeu: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então, Josué se prostrou e adorou. Josué 5:13-15. Essa cena mostra a essência de um verdadeiro conquistador. Antes de lutar, ele adora. Ele entende que toda vitória começa no altar. Deus não precisa de guerreiros orgulhosos, precisa de adoradores obedientes. Inscreva-se no canal se você quer aprender a vencer as batalhas espirituais com adoração e submissão. Josué também aprendeu que as promessas de Deus sempre exigem movimento. Ele não esperou o milagre parado, ele marchou. Deus mandou o povo atravessar o Jordão, mas as águas só se abriram quando os sacerdotes pisaram nelas. A fé sem movimento é estéril. A terra prometida pertence aos que têm coragem de molhar os pés antes de ver o caminho. Essa é a diferença entre acreditar e viver pela fé. E é isso que Deus te chama a fazer hoje. Dar o primeiro passo, mesmo que o cenário ainda não pareça favorável. Curta este vídeo se você está pronto para agir em fé e atravessar o teu próprio Jordão. Josué também descobriu que a vitória é mais sobre o coração do que sobre o campo de batalha. Em cada guerra, Deus estava ensinando sobre dependência. Quando o povo venceu Jericó, foi pela obediência. Quando perdeu em Ai, foi pela desobediência. E isso prova que a conquista espiritual não depende da força do inimigo, mas da integridade do coração. O novo de Deus só floresce em corações que permanecem puros. Josué aprendeu isso e se tornou um guardião da santidade no meio da abundância. Ele sabia que o maior teste vem depois da vitória, o teste da fidelidade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a promessa de Deus só permanece onde há obediência. Porque o segredo da terra prometida não é conquistar rápido, é permanecer fiel por inteiro. Josué encerrou sua vida olhando para trás e percebendo que cada batalha, cada dor e cada espera foram instrumentos nas mãos de Deus para cumprir o plano perfeito. Ele começou como servo e terminou como líder de uma geração inteira. O mesmo homem que carregou o peso de seguir Moisés se tornou o exemplo que outros passaram a seguir. Isso nos ensina que o novo de Deus sempre tem continuidade. Ele não termina em uma pessoa, mas em um legado. Quando Josué reuniu o povo pela última vez, sua voz estava cheia de gratidão e convicção. Ele disse: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Josué 24:14. A integridade era o alicerce de toda a conquista.
Ele sabia que o maior perigo da bênção é se esquecer do abençoador. O novo de Deus é sustentado por corações fiéis que não se deixam corromper pela conquista. Curta este vídeo se você quer permanecer fiel, mesmo depois de alcançar o que Deus prometeu. Josué entendeu que a terra prometida era mais que um território. Era um chamado para viver em aliança. Ele não queria apenas entregar cidades ao povo, mas princípios. A terra era um reflexo do coração de quem a habitava. Se o povo permanecesse fiel, a terra floresceria. Se afastasse, a terra se tornaria árida. Esse é o mesmo princípio espiritual que Deus ainda ensina. O ambiente reflete a condição da fé. Josué sabia que a obediência não apenas conquista, mas sustenta. Por isso ele exortou: apegai-vos ao Senhor vosso Deus. Josué 23:8. Apegai-vos. Essa é a palavra que resume sua vida. Ele se apegou à presença, mesmo quando perdeu amigos, mesmo quando enfrentou inimigos, mesmo quando o peso da liderança era insuportável. Ele nunca soltou a mão de Deus. Inscreva-se no canal se você deseja viver com essa fidelidade que não solta a promessa nem em meio às pressões da vida. O fim da jornada de Josué não foi um adeus de derrota, mas uma celebração da fidelidade divina. Ele havia visto o impossível se tornar cotidiano. O Deus que parou o sol, que derrubou muralhas, que abriu rios e deu vitórias sobre reinos poderosos, era o mesmo que agora lhe dava paz. A terra estava em descanso, o povo habitava em segurança, e Josué podia respirar tranquilo sabendo que tudo o que Deus prometera se cumprira. Essa é a recompensa de quem permanece. Ver com os próprios olhos o cumprimento das promessas. Josué 21:45 registra: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Essa é a frase que encerra a história de um homem e abre a de muitos outros. Curta este vídeo se você deseja viver o tempo onde as promessas começam a se cumprir diante dos teus olhos. Josué também nos deixa a lição de que o verdadeiro sucesso é terminar fiel. Ele não deixou apenas vitórias, deixou um legado espiritual. Seu exemplo inspirou reis, profetas e homens de fé por gerações. Ele não viveu para ser lembrado, viveu para apontar para Deus. E isso é o que transforma uma vida comum em uma história eterna. A terra prometida que Josué conquistou continua sendo símbolo do propósito que Deus tem para cada um de nós. Uma vida guiada pela presença, sustentada pela fé e marcada por vitórias espirituais. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que ainda há promessas esperando para serem conquistadas. Porque o mesmo Deus que conduziu Josué à vitória também está conduzindo você. E se ele começou a boa obra, certamente a completará. Josué nos ensina que toda promessa de Deus é também um chamado para amadurecer espiritualmente. Ele não foi colocado como líder apenas para conquistar terras, mas para moldar corações. O povo que entrou na terra prometida era diferente daquele que havia saído do Egito, e isso aconteceu porque Josué não apenas os guiou, mas os ensinou a depender de Deus diariamente. Ele entendeu que o verdadeiro milagre não era ver as muralhas caírem, mas ver uma geração aprender a permanecer fiel sem depender de sinais. Josué 23:6 traz sua exortação final. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda. O novo de Deus exige constância. Não basta começar com entusiasmo. É preciso terminar com obediência. Curta este vídeo se você quer permanecer firme mesmo quando o entusiasmo inicial passar. Josué sabia que o coração humano tende ao esquecimento. Por isso suas últimas palavras foram um lembrete. Escolhei hoje a quem sirvais. Ele não estava apenas falando de idolatria literal, mas de prioridades. Todos servem algo: o medo, o dinheiro, o orgulho ou a fé. A terra prometida não é para quem apenas acredita em Deus, é para quem decide servi-lo. Servir é entregar a vontade, submeter o caminho e deixar que ele conduza. O novo de Deus é sustentado pela entrega diária. E essa decisão precisa ser renovada todos os dias. Inscreva-se no canal se você quer declarar hoje, com convicção:
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué também aprendeu que o novo exige gratidão. Ele nunca se esqueceu do que Deus havia feito. Cada vitória era acompanhada de um altar, cada livramento de uma adoração. Ele entendia que a gratidão é o alicerce da continuidade. Quem é grato não se perde na conquista, porque sabe que tudo vem de Deus. E talvez esse seja o segredo de permanecer firme. Reconhecer que tudo o que se tem é graça. O ingrato perde o foco. O grato multiplica a presença. Josué não mediu seu sucesso por terras, mas pela permanência de Deus em seu meio. Curta este vídeo se você quer cultivar um coração grato em todas as fases da vida. Josué também viveu o peso da responsabilidade de ensinar os outros a continuar. Ele sabia que não estaria para sempre, mas o Deus que o sustentou estaria. Por isso, transmitiu fé, coragem e princípios aos anciãos e às tribos. Ele não se preocupou em ser lembrado, mas em deixar o povo preparado. Esse é o papel de quem vive o novo de Deus. Formar outros para que o fogo não se apague. A verdadeira conquista é quando a fé se torna herança. Inscreva-se no canal se você quer fazer parte dessa geração que carrega e transmite o fogo da fé. Josué encerrou sua vida com paz. Ele havia feito tudo o que Deus mandou, e o próprio Senhor lhe deu descanso. Josué 24:29 diz: Depois destas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Ele não é lembrado apenas como líder, mas como servo. Esse é o título mais nobre que alguém pode ter diante de Deus. Ele conquistou terras, mas o que mais valeu foi ter conquistado o coração do Senhor pela fidelidade. Sua história é a prova de que o novo de Deus é um ciclo que começa na promessa e termina na presença. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o verdadeiro sucesso não está em chegar primeiro, mas em terminar fiel. Porque a terra prometida não é apenas um destino, é o estado de quem vive em obediência constante à voz de Deus. Josué deixou um legado de fé inabalável e coragem prática. Sua história mostra que a terra prometida não é apenas um lugar a ser conquistado, mas um modo de viver sob a direção divina. Ele atravessou rios, enfrentou reinos e superou obstáculos, não porque era o mais forte, mas porque era o mais obediente. Em cada vitória, o mesmo princípio se repetia. A fé precede o milagre. Quando os sacerdotes pisaram nas águas do Jordão, elas se abriram. Quando o povo obedeceu em silêncio em volta de Jericó, as muralhas ruíram. Deus não trabalha com pressa, trabalha com obediência. E é isso que Josué ensina. O novo de Deus é revelado passo a passo, na medida em que você anda por fé. Josué 3,17 diz: Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel passou em seco. O impossível sempre cede diante da obediência. Curta este vídeo se você quer viver esse tipo de fé que abre caminhos impossíveis. Josué também provou que a presença de Deus é a verdadeira força do conquistador. Ele não venceu pela quantidade de soldados, mas pela intensidade da comunhão. O mesmo Deus que lhe deu a vitória em Jericó foi o que o sustentou nas horas de desânimo. Em Josué 10:8 o Senhor lhe disse: Não temas, porque os entreguei na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. Essa é a voz que renova a alma de quem luta. O novo de Deus não é ausência de batalhas, é garantia de presença durante elas. Inscreva-se no canal se você quer aprender a confiar mais em quem luta por você do que na força das suas próprias mãos. Josué aprendeu que as batalhas espirituais mais difíceis são travadas dentro de nós. Quando o povo murmurava, ele escolhia confiar. Quando o tempo parecia demorado, ele esperava. Quando as circunstâncias gritavam, ele ouvia Deus. E é essa disciplina de fé que o transformou em exemplo eterno. Ele descobriu que o segredo da vitória é manter o coração alinhado mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Curta este vídeo se você quer aprender a vencer as guerras interiores que tentam roubar sua fé. Josué também ensinou que as conquistas espirituais precisam de propósito. Ele não lutava por ambição, lutava por obediência. Cada passo dado era para cumprir o que Deus havia prometido.
Ele nunca se moveu pelo orgulho, mas pela missão. Quando conquistou cidades, não construiu palácios para si, construiu altares para o Senhor. O verdadeiro vencedor é aquele que entende que tudo o que conquista pertence a Deus. A terra prometida não é herança para exibição, é território para adoração. Josué 8:30 diz: Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no Monte Ebal. Cada vitória sua se tornava um altar, e cada altar lembrava o povo que o centro de tudo era Deus. Inscreva-se no canal se você quer aprender a transformar cada vitória em adoração. Josué também mostrou que fé e coragem são inseparáveis. Deus o chamou para algo humanamente impossível: enfrentar nações poderosas e conquistar terras desconhecidas. Mas o segredo estava em quem o enviou. Ser forte e corajoso foi a frase que o acompanhou por toda a vida. Essa força não vinha de si, mas da certeza de que Deus era fiel. A coragem nasce quando o medo se curva diante da promessa. E é isso que o Senhor ainda fala hoje. Levanta-te, há uma terra diante de ti. O tempo do medo acabou. O tempo da fé começou. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que coragem não é ausência de medo. É continuar confiando mesmo tremendo. Porque o Deus de Josué é o mesmo que te chama para viver o impossível e te conduzirá até a terra prometida. Josué nos mostra que a conquista espiritual é uma jornada de dependência e fé contínua. Ele entendeu que Deus não apenas entrega promessas, ele ensina como habitá-las. O novo de Deus exige manutenção diária, comunhão constante e um coração ensinável. Desde o primeiro dia como líder, Josué sabia que a missão seria maior que suas forças, mas confiava no Deus que o havia escolhido. Em Josué 1:9 o Senhor declarou: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa promessa foi o pilar da sua vida. Ele entendeu que o sucesso não é fruto de habilidade, mas da presença. O mesmo Deus que o levantou é o que o sustentou até o fim. Curta este vídeo se você quer viver guiado pela presença e não pelo medo. Josué também percebeu que Deus sempre prepara o novo antes de revelá-lo. Quando o povo estava prestes a atravessar o Jordão, o Senhor mandou que eles se santificassem. A santidade era o portal da promessa. Josué 3:5 diz: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Essa instrução ainda ecoa hoje. Antes de Deus entregar o novo, ele purifica o coração. A santidade não é sobre perfeição, é sobre separação. Quem se santifica está dizendo: Senhor, eu quero mais da tua presença do que do meu conforto. Inscreva-se no canal se você quer viver um tempo de santificação e preparação para o novo que Deus está trazendo. Josué também descobriu que o impossível é o ambiente onde Deus revela sua glória. Quando enfrentou o Rio Jordão, ele não pediu explicações, apenas obedeceu. Quando enfrentou Jericó, não questionou o método, apenas marchou. E em cada passo de fé, Deus se manifestava. As águas paravam, as muralhas ruíam, o inimigo fugia. Isso mostra que o sobrenatural é resposta à obediência. Deus não se move por ansiedade, mas por fé. Ele espera o movimento do coração crente para agir. Curta este vídeo se você quer aprender a obedecer antes de ver. Josué também aprendeu que o novo de Deus exige vigilância constante. Quando o inimigo não pôde vencê-lo pela força, tentou enganá-lo pela aparência. Os gibeonitas se disfarçaram, e Josué fez aliança sem consultar o Senhor. Em Josué 9:14 está escrito: E os homens tomaram da provisão deles, e não pediram conselho ao Senhor. Esse erro se tornou uma lição eterna. Mesmo as aparentes oportunidades precisam passar pelo crivo da oração. O discernimento é a arma dos sábios. O inimigo não teme quem luta, teme quem ora. Inscreva-se no canal se você quer aprender a discernir as vozes que tentam te afastar do propósito. Josué também viu que o novo de Deus é sustentado por alianças corretas. Ele manteve o povo unido em torno da presença, nunca em torno da aparência. Ele sabia que o poder de Israel não estava no número, mas na unidade. Quando o povo marchava junto, o milagre acontecia. O mesmo princípio vale hoje. Deus age quando há unidade na fé,
quando há comunhão no propósito. O novo de Deus é coletivo, não individual. Curta este vídeo se você quer caminhar com pessoas que fortalecem sua fé e marcham na mesma direção espiritual que você. No fim, Josué compreendeu que cada conquista é apenas um reflexo da fidelidade divina. Ele viveu o cumprimento de todas as promessas e pôde dizer com segurança: tudo o que o Senhor prometeu se cumpriu. Sua história termina, mas a voz de Deus continua ecoando através dela, lembrando-nos de que toda promessa ainda espera por corações dispostos a crer e obedecer. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus é fiel em todo tempo. Porque o mesmo Deus que guiou Josué continua guiando cada pessoa que decide confiar, obedecer e avançar pela fé rumo à sua própria terra prometida. Josué encerrou sua história provando que as maiores conquistas não acontecem diante dos exércitos, mas dentro da alma. Ele não venceu apenas reis e muralhas, ele venceu o medo, a solidão e a dúvida. Sua vida é o retrato da fé que amadurece com o tempo, da coragem que nasce da obediência e da força que floresce da dependência de Deus. A jornada de Josué foi longa, cheia de silêncios e esperas, mas em cada passo ele descobria que o verdadeiro propósito não era possuir a terra, e sim aprender a andar com o Deus da promessa. Curta este vídeo se você quer viver essa caminhada em que a presença vale mais do que o destino. Josué também descobriu que o novo de Deus não é um evento, é um processo. A terra prometida não se conquista em um dia, ela se constrói em cada decisão de permanecer fiel. Ele viu pessoas desistirem no meio da jornada, mas escolheu continuar. A fé dele não estava nas circunstâncias, estava na palavra. E é por isso que ele atravessou o impossível, porque o impossível só se dobra diante de quem decide não parar. A promessa de Deus não falha, mas requer persistência. Talvez o teu Jordão ainda não tenha se aberto, mas continue marchando. O passo da fé precede o som do milagre. Inscreva-se no canal se você quer aprender a caminhar com fé, até que Deus cumpra o que prometeu. Josué também entendeu que o novo de Deus precisa ser transmitido, não guardado. Ele não conquistou apenas para si, mas para as próximas gerações. O que ele viveu se tornou base para o que outros viveriam. E esse é o verdadeiro legado. Não deixar algo material, mas deixar uma direção espiritual. O novo de Deus só é completo quando continua através de outros. Quando ele declarou: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor", ele estava dizendo: o que Deus começou em mim, continuará neles. É isso que o Senhor quer fazer com você. Usar a sua obediência hoje para abrir caminho para quem virá amanhã. Curta este vídeo se você quer deixar esse tipo de herança espiritual no mundo. Josué também descobriu que cada promessa exige transformação. Ele saiu do Egito com um coração de servo e entrou em Canaã com um coração de líder. A terra prometida não foi apenas conquistada, foi construída dentro dele. Deus usou os desertos para moldar sua mente, usou as esperas para fortalecer sua fé, usou as lutas para torná-lo inabalável. É assim que o novo de Deus opera. Ele te muda antes de mudar o cenário. Talvez seja por isso que a tua promessa ainda não chegou, porque Deus está primeiro te preparando para ela. Inscreva-se no canal se você entende que antes da terra vem o processo, e antes da vitória vem o amadurecimento. No fim, Josué provou que o segredo não era vencer, era permanecer. Ele começou fiel, caminhou com fé e terminou com paz. Essa é a verdadeira terra prometida, viver em comunhão constante com o Deus que nunca falha. Ele partiu sem se afastar da presença, e é por isso que seu nome ecoa até hoje. O novo de Deus é eterno, porque nasce da fidelidade. Compartilhe este vídeo com alguém que está cansado de esperar. Diga a essa pessoa que o mesmo Deus que guiou Josué continua guiando os fiéis, e que ele não se esqueceu de nenhuma promessa. A tua terra prometida está mais perto do que você imagina. Basta continuar andando, crendo e obedecendo, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Josué caminhou por muitos anos carregando a certeza de que a fidelidade de Deus era maior do que qualquer limitação humana. Ele viu gigantes caírem, cidades se renderem, o impossível acontecer diante dos seus olhos,
Mas o que mais o marcou não foram as vitórias, e sim a voz que o guiava entre elas. A presença de Deus era o centro de tudo. Josué sabia que sem ela, qualquer conquista seria apenas aparência. Por isso, antes de cada batalha, ele consultava o Senhor. Antes de cada passo, esperava a direção divina. E é assim que se conquista o novo, não pela pressa, mas pela escuta. Quando o coração ouve Deus, o corpo caminha no ritmo certo. Curta este vídeo se você quer aprender a andar no tempo de Deus e não no da ansiedade. Josué também nos ensina que o novo exige confiança quando tudo parece incerto. Quando os muros de Jericó estavam à frente, ele não viu pedra, viu promessa. Quando o rio Jordão estava cheio, ele não viu barreira, viu passagem. Ele havia aprendido que fé não é negar o problema, é enxergar Deus acima dele. Josué 1:9 ecoava como uma canção em sua alma. Não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa frase o manteve de pé quando todos ao redor tremiam. E talvez seja essa mesma palavra que Deus está dizendo a você hoje. Não temas, apenas vá. Eu vou contigo. Inscreva-se no canal se você quer caminhar com essa confiança que atravessa medos e constrói milagres. Josué também entendeu que cada vitória trazia um chamado maior, o de permanecer humilde. Ele nunca deixou que a glória subisse ao coração. Sabia que as batalhas vencidas eram respostas de um Deus fiel, não resultados de sua força. Por isso, ao invés de tronos, ele levantava altares. Essa é a diferença entre quem busca reconhecimento e quem busca propósito. Os tronos passam, mas os altares permanecem. O novo de Deus é reservado aos que sabem dar glória a Ele e não a si mesmos. Curta este vídeo se você quer viver um tempo onde cada conquista se torna um ato de adoração. Josué também viveu o desafio de liderar um povo inconstante, e mesmo assim não desistiu. Ele via os erros, mas escolhia ensinar. Via a desobediência, mas continuava intercedendo. O coração de Josué não era de um comandante comum. Era de um pastor que amava a presença de Deus e desejava que todos a experimentassem. Ele acreditava que cada pessoa podia viver o que ele viveu. A comunhão diária com o Deus vivo. É por isso que sua liderança foi marcada não por autoridade humana, mas por presença espiritual. Inscreva-se no canal se você quer aprender a liderar com graça, paciência e fé. Josué terminou seus dias com o mesmo fervor com que começou. Ele não se perdeu no meio das vitórias, não se corrompeu com o poder, não se afastou da presença. A Bíblia diz que ele morreu como servo do Senhor. Não há título mais alto, nem reconhecimento mais digno. Esse é o destino de todo aquele que escolhe servir a Deus até o fim. Josué provou que o verdadeiro sucesso não é conquistar uma terra, mas habitar no propósito de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o fim de quem permanece fiel é sempre paz, descanso e recompensa. Porque o mesmo Deus que escreveu a história de Josué ainda está escrevendo a sua, e o final que ele planejou é bom, perfeito e fiel.